bem, pessoal? Vamos lá? Vamos ver mais uma regrinha aqui. Colocação pronominal agora é o nosso assunto. Olha o que eu preparei para vocês aqui a respeito de colocação pronominal. Claro que não todas as regras aqui, mas nesse vídeo eu vou trazer uma principal para vocês aqui. Primeiro, na colocação pronominal, nós temos que entender que é o posicionamento de um pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Então, esse verbo ele aparece como uma palavra-chave aqui, né? Como você vê aqui maior, aqui destacado, ó. E quando o pronome estiver antes, aqui nós temos uma próclise. Pronome no meio, uma mesóclise. E o pronome depois, uma ênclise. São as três formas de colocação pronominal permitidas pela norma padrão da língua portuguesa. Portanto, o verbo ele é uma palavra-chave. Pronome antes do verbo, próclise, pronome no meio do verbo, ênclise, pronome depois do verbo, pronome no meio do verbo, mesóclise, pronome depois do verbo, ênclise. São as três ocorrências. Verbo é a palavra-chave. Antes, no meio ou depois. É claro que existem regras específicas para uma próclise, para uma ênclise e também para uma mesóclise. Mas vamos começar inicialmente aqui, para a gente entender, começar a entender a regra de colocação pronominal. Vamos para os fatores de próclise obrigatória, que se chama atratividade. São as palavras atrativas e pronomes oblíquos átonos, e a gente tem palavras negativas, advérbios, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos e as conjunções subordinativas. Todas essas expressões aí, quando aparecem num contexto, elas são atrativas de pronomes oblíquos átonos. Reparem que em cada uma dessas classes, né, de palavras, nós temos aqui, nesse contexto, ó, que eu estou destacando para vocês, a reticências, né, o famoso 3 pontinhos. Essas reticências indicam o seguinte, que nós temos não só essas palavras, mas outras, mas essas são as principais. O nem, o não, nem, o nunca, nada, jamais são as principais que aparecem como negativas. O hoje, o depois, o ainda, a maioria das palavras terminadas em mente aqui, que funciona como advérbio, são as principais palavras. Então indica que palavra negativa existem outras, mas essas são as principais. Advérbios existem outros, mas esses são os principais, e assim por diante. Então aqui nós temos o fator de próclise. Essa é a primeira situação que nós estudamos na gramática quando se fala em colocação pronominal. A questão das palavras atrativas. Aí depois eu vou trazer para vocês, naturalmente aqui, uma questão, né, que vai envolver esse assunto colocação pronominal, e ali eu vou mostrar algumas outras condições de colocação que dá para você responder uma questão de prova tranquilamente com poucas regras, que na verdade o que a gente estuda são esses detalhezinhos que vão fazer a diferença. Maravilha, fica ligado, hein? Fica ligado que depois tem questão sobre colocação pronominal para vocês. Bons estudos, obrigado pela atenção, até a próxima. Tchau.